Acompanha aí que eu vou fazendo devagarinho e vou falando baixinho que o bicho já tá pegando pro meu lado aqui. Então, a gente vai pegar, a gente vai pegar o nosso projeto, vou criar um pacote e vou chamar esse pacote de generalização. Não, porque eu ainda estou fazendo ela agora, né? Na hora que eu chegar em casa, eu vou mandar ela pro YouTube. Porque eu estou gravando daqui mesmo. Beleza? Então, olha lá, ó. Criei um pacote de generalização. Beleza? Então, agora nós vamos inventar aqui uma coisa para fazer generalização. Vamos fazer o seguinte. Criar uma classe funcionário. Vou só pegar assim, nome e telefone. E aí vou criar, conforme eu falei antes, assim, dois tipos de funcionário. Vou colocar lá uma secretária e uma secretária e uma, sei lá, e um motorista. Beleza? Então a gente vai fazer essa agregação. Então vamos criar três classes: funcionário, secretária e motorista. Na verdade, a gente vai criar com poucos atributos, poucos métodos, porque o objetivo é fazer vocês entenderem e usar. E depois eu vou criar uma classe principal com um vetor para eu poder gravar alguns funcionários dentro desse vetor e depois exibir numa lista. Beleza? Então eu vou me adiantando aqui. Vou criar uma classe funcionário, uma classe secretária e outra motorista. Depois eu vou criar uma classe principal que vai cadastrar esses três tipos de funcionário, que seriam um funcionário genérico, um motorista e uma secretária. E vou exibir isso vou colocar numa lista e vou exibir isso aí. Beleza? Então vai ser bem simples, basicamente para vocês entenderem. Gente, enquanto eu estiver falando, vocês podem me interromper e fazer pergunta, porque é legal que a pergunta de vocês fica gravada na aula, né? E aí isso pode facilitar depois o estudo. Bom, então veja bem, qual classe que eu vou fazer primeiro? Funcionário, porque ela é a mais genérica, beleza? Então isso aí, ó, botão direito, novo, classe Java, vou fazer lá funcionário. Então tá lá, o funcionário. Eu vou fazer o seguinte com ele. Vou só colocar nome e telefone. E aí, obviamente, os métodos get e set. Public string. E agora eu vou fazer os métodos set. Na verdade, eu já vou até copiar aqui, colar aqui, vou trocar
Ok? Tranquilo? Então, classezinha, uma classe de model, né? Uma classe de modelo, que está lá só 2 atributos com get e set. Beleza? Agora, galera, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou criar uma outra classe para ser a classe do motorista. Tá joia? Essa classe, ela vai fazer a herança ou a generalização de funcionário. Ok? Então, pode ir ou tá rápido? Então vamos lá. Então, vou começar aqui, senão não vai dar tempo. Botão direito, novo, vou criar a classe motorista. Ok? Tá lá a classe motorista. O que eu vou fazer com ela? Ó, private string CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. Vou fazer um método get. E vou fazer um método set para ela. Certo? Então, até o momento, eu não informei para essa classe motorista que ela está herdando de funcionário. Beleza? Então, vou fazer isso agora. Então, aqui, ó, no topo da classe, lá na assinatura da classe, né? Eu vou fazer, ó, extends funcionário. Pronto. Essa classe passou a ser um tipo de funcionário. Então, olha, só para efeito de teste, olha o que vai acontecer para a gente. Eu vou criar uma classe principal só para começar a mostrar para vocês. Não é para fazer ela agora. Ó, principal. Beleza lá? Criei um método main e vou fazer aqui, olha, motorista m igual a new motorista. Beleza? Então, ó, quando eu faço aqui, ó, m.set, olha lá, eu tenho nome, telefone e CNH. Beleza? Ó, nome. Ó, se eu fizer set nome, teste, olha aqui, ó, segurei o Ctrl e virou um link aqui para mim, ó. Beleza? Se eu clicar nesse link, ó, fui para a classe funcionário. Tá vendo? Se eu vier aqui, olha, m.set CNH e eu fizer aqui um chute qualquer, ó, Ctrl, virou um link, fui para a classe motorista. Tá vendo? Por que eu consigo acessar o nome e o telefone? Porque eu herdei.
Opa. Porque esse cara aqui é o que está na classe motorista. O restante, olha lá em cima, está na classe funcionário. Beleza? Então ele já está te mostrando ali com o negrito o que está em cada classe. Tá vendo? Olha lá, generalização ponto funcionário. Ele tá mostrando lá, generalização na verdade é o nome do pacote. Mas olha lá, ele já te mostra em qual classe que tá, então você já sabe quando você está usando a superclasse ou a classe qualquer. Ou a superclasse ou uma classe específica, uma classe especializada. Beleza? Eu só instanciei motorista. E ele mostrou os variáveis que estavam no... Sim, porque está herdando. O motorista herda de funcionário. Então tudo que está dentro de funcionário está nele também. Entendeu? E isso evita que eu programe a mesma coisa em várias classes. Porque se eu consigo agrupar um monte de classes que são do mesmo tipo, eu coloco tudo que é genérico, que serve para todas as classes, numa superclasse, uma classe genérica, e coloco só o que é específico em cada subclasse. Então com isso eu programo. Lembra aquele princípio que eu falei? Você programa uma coisa em cada lugar. Beleza? Professor, Oi. vai funcionar. Por que no get, só no get telefone você botou get no... Botei o quê? Telefone, Porque olha só, o método começa com aqui é this.telefone. Eu não troquei. E aqui não é método, né? Valeu aí, eu não tinha visto. Valeu, valeu. Galera, estão começando a entender? Você vê que não tem muita coisa para programar. É basicamente você entender o conceito. Tá? Vou fazer agora a secretária. Beleza? Então olha lá. Botão direito, novo. Secretária. Para não gerar polêmica, eu vou criar uma variável aqui, ó. Se ela tem curso. Rapidinho. Tranquilo. Que eu tenho que ficar metido. Olha, essa foi a mais. Sério? Não, Ti, Resende. Vai dessa chuva, você vai pra Resende pegar o tio. Meu carro sem óleo. Esse tio deve ser uma delícia. Oh, não, mas tá tranquilo, vai lá, vai lá, vai lá. É que eu achei que você ia dar um problema só. Não, tranquilidade. A nota já vou colocar no portal daqui uns dias. Tá. Galera, eu só estou criando uma variável privada só para dizer se a secretária tem ou não tem custo secretarial. Para a gente facilitar o código, porque o que mais me interessa para o momento é mostrar para vocês como é que você vai trabalhar com um vetor aqui dentro. Beleza? Então, eu vou fazer lá, ó, public boolean get secretariado
Então tá lá, ó. Criei a secretária. Então nós temos três classes. Uma super classe, ok? Que ela tá, ela fala de funcionário. E eu tenho uma classe especializada que fala de motorista e outra classe especializada que fala de secretária. Beleza? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou na classe principal e vou criar um vetor para que eu armazene três tipos de funcionário. Beleza? Eu vou armazenar um funcionário qualquer que não é secretária e não é motorista. Vou armazenar um funcionário que é secretária e um funcionário que é motorista. E vou percorrer esse vetor e mostrar os dados dos três em uma JOptionPane só. Na verdade, o que eu quero mostrar para vocês? Primeiro como que a gente vai tratar a questão de vetor, porque você tem três tipos de classe que você pode colocar no vetor. E como é que você vai fazer a diferenciação? Porque imagina, você está com um vetor ali, trabalhando, mas eu posso fazer um get CNH e aquele funcionário específico não é um motorista. Vai dar pau. Eu posso fazer um get secretariado e aquele funcionário específico não ser uma secretária. Vai dar pau no programa. Então, o mais importante é mostrar para vocês como é que vocês vão fazer o vetor, como é que vocês vão popular esse vetor e como é que vocês vão trabalhar depois fazendo a leitura desses dados para poder trabalhar com vetor e não dar pau no programa. Beleza? Depois, como exercício, eu simplesmente vou pedir para vocês criarem mais um tipo de funcionário e criar aquela telinha que vocês já estão acostumados a criar, tipo assim, cadastrar funcionário, buscar funcionário, apagar funcionário. Beleza? Só isso. Tá, mas assim, mais para exercício, não vai estar valendo nota, é mais para vocês, tipo assim, tem uma dúvida, me manda um e-mail, porque eu só agarrei nessa parte. Mas assim, muito tranquilo, beleza? E é só seguir tanto o que vai estar na videoaula, quanto o que a gente está desenvolvendo aqui. Então, olha só. Eu vou pegar na classe principal, eu vou, ao invés de eu deixar esse motorista aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu preciso criar um ArrayList que vai trabalhar para mim armazenando os meus funcionários. Então, o que eu vou fazer lá? Ó? ArrayList. Lembra que o meu ArrayList é tipado? Qual é o tipo dele? É motorista? É funcionário ou é secretária? Por que você falou funcionário? Porque motorista e secretária. Então funcionário é mais genérico. Beleza? É como se fosse assim, você quer colocar duas coisas num só local, né? Às vezes a gente precisa colocar duas coisas diferentes num só local. Se um determinado local só comporta um tipo de coisa e você tem um outro local que comporta dois tipos de coisa, você vai escolher qual? Porque é mais flexível, mais genérico, mais abrangente. E quem sabe você até descobre um terceiro tipo de coisa que você pode botar ali. Então, você escolhe sempre, quando você vai criar o vetor, você vai escolher sempre tipar o vetor com a superclasse. É receita de bolo, não tem que ficar pensando. Por quê?
Porque a superclasse, ela cabe todas as instâncias de todas as subclasses. Lembra? É um tipo D. Então, é como se eu tivesse um vetor de string. Se eu coloco Z, é um tipo de string, vai caber lá no vetor. Se eu coloco 1, é um tipo de string, vai caber lá no vetor. Se eu coloco um caractere especial, é um tipo de string, vai caber no vetor. Beleza? Então, sempre eu vou optar por tipar o meu vetor com a superclasse. Porque eu vou conseguir colocar instância tanto da superclasse quanto de qualquer subclasse naquele vetor. Então, o meu vetor, ele é do tipo funcionário, obviamente. E eu vou chamar ele de funcionários. Beleza? Lembrando que, para vocês não confundirem, eu vou deixar tudo quanto é array list, a palavra no plural. Então, se vocês virem uma variável funcionário, é um funcionário. Se vocês virem funcionários, é um vetor de funcionário. Beleza? Então tá lá, meu vetor de funcionário tá lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inserir nesse vetor um funcionário, um motorista e uma secretária. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Funcionário olha só, estou criando um funcionário. O que é um funcionário? Um funcionário qualquer, que não é nem, obviamente, nem motorista e nem secretária. Aí eu vou fazer lá, ó, funcionário.set nome, vou chamar ele de funcionário genérico. Funcionário.set telefone. Tá lá. Beleza? Então criei um funcionário genérico, ok? O que eu vou fazer? Adiciono ele no vetor de funcionários. Ó, funcionários.add funcionário. Beleza, foi. Fácil? Agora eu vou adicionar um motorista. Então, ó, motorista então, o que eu vou fazer nele aqui, ó? Vou seguir o mesmo padrão lá de cima. Motorista.set nome, funcionário motorista. E ó, motorista.set telefone. Só para dar uma diferenciada. E agora, o que o motorista tem de diferente? CNH. Então, motorista.set CNH. Tá lá. Qual é o próximo passo? Vou pegar esse funcionário e vou adicionar na minha lista de funcionários. Então, lá, funcionários.add. Olha lá, ele sugeriu funcionário, mas não é dessa vez, é o motorista. Beleza, foi também. E agora vou fazer a mesma coisa para a secretária.
Então, vou seguir o mesmo padrão, então já vou copiar essa galera aqui, jogar aqui embaixo e substituir, né? Ah, olha lá, a secretária deu problema aqui. Por que que deu problema? Vamos lá na secretária, porque nós não colocamos lá, ó, extends funcionário. Beleza? Então, ó, fiz, salvei, pronto, ela passou a reconhecer o set nome e o set telefone lá do funcionário. Então, ó. E aí, opa, ponto set secretariado true. Agora eu posso fazer a mesma coisa. Funcionários ponto add secretária. Beleza? Tranquilo? Galera, isso aqui também tem um bom senso, tá? Se você tem 500 mil tipos de funcionário numa empresa, você não vai fazer 500 mil tipos, subtipos de funcionário, tá? Isso é um bad smell, tá? Isso aqui é com bom senso, tá? Aí você usa outras estruturas para você trabalhar com esse funcionário, tá? Existem até alguns padrões de desenvolvimento que aí você tem que pesquisar para resolver o teu problema, tá? Você pode até fazer usando interface, mas chegamos todo mundo nesse ponto? Então, você tem que ir na secretária e colocar o extends funcionário que não colocou. E só vai voltar a funcionar depois que você salvar a classe secretária, tá? Tem. Não pode. É, assim eu vou ter que contar lá em casa. Mas não tem em casa isso aí já.
Vamos lá. Olha só. Olha só, galera. Atenção aqui. Aí vai percorrer uma linha. Olha só. Pessoal,
Atenção aí. Então, o que está acontecendo aí? Olha só, o que está acontecendo aqui? No momento, eu fiz aqui uma variável MSG e eu estou fazendo um loop no vetor de funcionários, certo? Para que eu acumule nessa variável MSG os dados de cada... Tá. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando... Isso aqui é um formato. Eu estou pegando e a cada vez que eu ando no vetor, eu pego um funcionário e jogo nessa variável que é do tipo funcionário. Acabei de declarar. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou percorrendo o meu vetor de funcionários e aí estou montando na variável MSG a lista de funcionários. Isso aqui, até o momento, funciona. Ó, deixa eu só ver aqui. Isso aqui, até o momento, funciona. Tá vendo? Eu tenho funcionário genérico, um motorista e a secretária. Mas por que está funcionando? Simplesmente porque eu estou trabalhando só com nome e telefone, que são os atributos que estão na superclasse. Certo? Se eu tentar fazer um f.getCNH para mostrar a CNH do funcionário, não vai dar certo. Por quê? Nem todos os funcionários vão ter esse método. Então ele vai dar pau direto no funcionário genérico. Se eu tentar pegar um curso de secretariado, também não vai dar certo. Por quê? Porque é um método específico da secretária. Então também não vai dar certo. Então na hora de eu fazer a leitura, tá vendo que tudo que está na minha classe genérica, eu não tenho problema em trabalhar. Só que o que está na subclasse, eu vou ter que verificar. Não vai ter jeito. Vou ter que verificar se é daquele tipo de classe. Porque aí eu consigo chamar o get. Se não for, dancei. Então, eu vou ter que verificar aqui. Tá? E aí eu vou ter que programar mais de tudo. Então, tá vendo por que isso aqui pode se tornar um bad smell? Se eu tenho 5.000 tipos de funcionários diferentes e eu for fazer uma subclasse, se eu for fazer uma subclasse para classificar cada tipo de funcionário meu, na hora de eu trabalhar com eles eu vou ter que testar. Aí eu vou ter que ter uma cacetada de if em cada método meu que trabalha com funcionário. Bad smell. Então, tem que usar com bom senso. Né? E aí, o que eu vou fazer aqui? Olha só. Eu vou retirar o pula-linha duplo aqui e vou fazer isso aqui, olha. Já peguei os dados de funcionário. Agora, eu vou ver se esse F aqui, ele é um motorista ou uma secretária.
Se ele for um motorista, eu vou dar um get CNH nele. Se for uma secretária, eu vou dar um get secretariado nela. Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou perguntar, ó, se F instance of secretária, se esse F é uma instância de secretária, significa que eu posso dar um get secretariado nela. Certo? Deixa eu ver se está disponível aqui ou se eu vou ter que fazer um cast. Get não está disponível, tá vendo? O get secretariado não está disponível. Então, olha o que eu vou ter que fazer. Secretária S recebe F. Vai dar certo? Não. Então, por que não vai dar certo? Porque F é funcionário, S é secretária. Então eu tenho que fazer um cast. O que é um cast? É transformar o funcionário em secretária. Como eles são do mesmo tipo, eu posso transformar. Se fosse de tipos diferentes, eu não poderia transformar. Como que eu faço o cast? Ó, tá o erro aqui no canto. Ó, converter para secretária. Tá vendo, ó? Coloquei entre parênteses secretária. Então, o que o Java vai fazer? Antes de atribuir um funcionário à secretária, ele vai tentar transformar esse secretário, esse funcionário, numa instância de secretária. Isso se chama casting. Eu estou tentando fazer uma transformação no tipo da variável antes de atribuir ela, o valor dela, para outra variável. Se não for, ele não vai entrar nesse if, porque eu perguntei aqui, ó, se F é uma instância de secretária, ele entra no if. Beleza? Então aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, secretariado, e aqui eu vou fazer um que? S.get secretariado. E aqui sim eu vou pular duas linhas, porque aí eu vou saber que é que é o último atributo desse funcionário. Vou fazer a mesma coisa aqui para o motorista. Else if F instance of motorista. Se for uma instância de motorista, eu vou ter que fazer lá, ó, motorista M recebe F. Vai pedir para eu fazer um cast. Eu já vou logo, clico lá e mando converter. Ele fez o casting para mim. E aí eu copio a linha, colo, e em vez de secretariado, eu vou colocar aqui, ó, CNH, vou colocar lá o m.get CNH. Se não, esse cara aqui já foi o último atributo. Então, eu só vou fazer isso aqui, ó. Vou pular uma linha. Beleza? Montei lá os meus três tipos.
E assim eu tenho certeza que meu programa não vai dar pau, porque eu só acesso o get específico de cada subclasse quando eu verifico que o objeto que eu estou é daquela subclasse. Certo? Quando eu executo, o resultado está aqui, ó. Ele pega o valor certinho de cada um. Dessa forma eu tenho acesso ao objeto direitinho e consigo trabalhar com ele num array list. Beleza? Então assim, pelo que a gente viu hoje em termos de programação, porque na verdade as outras coisas que eu expliquei e falei para vocês, eu ainda não considero matéria dada porque a gente não programou. Então eu só estou considerando matéria dada essa parte de generalização, herança, tá? Mas assim, por essa parte, em termos de código, tem pouca coisa, certo? O extends e esse instance of, que é o que a gente vai usar para poder trabalhar com a generalização. O resto praticamente é tudo igual. Beleza? Obviamente, o que eu vou querer que vocês façam? Então, como exercício para casa, para vocês assim fixarem a matéria, eu só quero que vocês criem mais um subtipo do gosto de vocês, da forma que vocês quiserem, mais um subtipo de funcionário, inclua ele no vetor e mostre ele na lista. Ponto final. Quem tiver alguma dúvida com relação a isso, vai me mandar e-mail e eu vou tentar ajudar durante a semana. De hoje para amanhã o vídeo já entra no YouTube, vocês podem rever a aula. Que isso, rapaz? Que zona é essa? Cara, olha só.